Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos que estão aí presentes, que estão assistindo ou que vão assistir. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos começar nosso culto louvando a Deus e depois vai ter a palavra do pastor, fazer uma oração para iniciar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te agradeço por cada vida que está aqui, meu Pai, por cada vida que está assistindo. Te agradeço pelas pessoas que estão disponíveis para ouvir, estão disponíveis para a Tua palavra, meu Pai. Que sempre devemos estar disponíveis para o Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um que está aqui essa noite. Que cada um possa absorver o que o Senhor tem de bom para nos passar, meu Pai. E que possamos passar em diante isso, para que o amor do Senhor possa se espalhar pelo mundo, Pai. Que o Senhor nos dê um bom culto abençoado, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido, no ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Tenho chamado, jamais vou me calar, eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Eu sei
Deus não abre mão de ninguém, não. Eu sei que Deus não abre mão de ninguém, não. Ele chamou. Amém. Irmãos, aquele que estiver preparado para trazer o seu dízimo ou sua oferta, a casa do filácio, fique à vontade. Vamos continuar louvando a Deus. Continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus. Aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Senhor meu Deus, te agradecemos por cada pessoa que trouxe seu dízimo, sua oferta, para aqueles que não puderam trazer, meu Pai. E que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas para que elas venham sentir o desejo de adorar o Senhor e se prostrar ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor nos dê um bom culto abençoado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Amém? Boa noite a todos, a todas, os irmãos que estão aqui no templo. E você, onde estiver, chega a nossa voz, você possa estar aí ouvindo e esteja atento àquilo que o Senhor também vai falar. Nós vamos ter um momento de oração, agradecendo a Deus e por esse dia. A chuva parece que está chegando, dá uma refrescada, né? Isso é bom. Aqui nós estamos em Sabará, Minas Gerais,
e tem sido um calor muito grande, eu creio que quase toda parte do país também, né? Mas esperamos que a chuva deva chegar aí nos próximos dias, ou quem sabe horas, né? Então nós vamos ter um momento de oração, agradecer por isso, pela igreja, os desafios, que o Senhor continue abençoando a igreja do Senhor aqui, nesse lugar. E nós temos alguns pedidos de oração, que orar por missões estaduais. O irmão Davi vai estar fazendo essa oração para nós depois, mas orar por missões estaduais, que temos que estar orando. A irmã Sônia pede aqui orar pela saúde da irmã Sônia, não é? Que semana passada também passou por uma situação difícil de saúde. A irmã Dejaneira que pede pela igreja, pela liderança. Precisamos de oração mesmo. E cada um de nós, os irmãos aqui do templo, tem algum pedido de oração, alguma necessidade para alguém, que lembra alguém da igreja, que o pastor não saiba, os irmãos podem falar, porque aí eu repito aqui. É viagem missionária. Eu também fiz no outro. Não dá certo. Qual que é o nome, Mambela? Dida? Tá. Olha para Dida e a família, né? Então, Dida e a família, a irmã Bela e o irmão Davi viajam dia 13, semana que vem, né? Se Deus assim permitir, para esse tempo lá em Recife, para ajudar esses missionários e passar um tempo ali com eles nessa semana. Ok? Mais alguém? Se não, nós vamos orar pela igreja, continuar orando pela saúde, os enfermos. O irmão Davi vai estar fazendo essa oração. Você pode vir aqui, irmão Davi? O irmão Davi vai vir aqui à frente. Você quer limpar aí, irmão Davi? Já limpou? Então, irmão Davi, se quiser vir aqui, ficar aqui, irmão Davi, para te ver ali todo mundo. Nós vamos orar. Você que está em casa, o irmão Davi vai estar orando também por sua vida. Não sei onde as pessoas estão, né, irmão Davi? A gente tem recebido mensagens, tantas pessoas. Nós queremos orar para as pessoas que estão em casa, sozinhas, sintam sozinhas. Não sinta sozinho. Sinta o Senhor cuidando da sua vida. Leia a palavra de Deus, ore. Precisando de alguma coisa, oração. Né? Estamos de plantão todo o tempo, orando pelas pessoas que estão nos assistindo, fazendo contato. Então, o irmão Davi vai estar orando por você também. Qualquer necessidade de oração, manda para nós. Vamos fechar os nossos olhos, busque e leve seus pensamentos a Deus. Oremos então. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia. Estamos reunidos aqui com o propósito de te buscar, te exaltar, te bendizer, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória.
Nós queremos colocar a igreja na presença do Senhor, que está nos assistindo. Senhor, leva a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção em favor de cada família representada nesse instante. Também clamamos pelos nossos irmãos, a irmã Janira, com suas dificuldades, com suas lutas, que o Senhor venha estar com ela, dando ela vitória. Também a nossa irmã Sônia, que está passando também por lutas de enfermidade, que o Senhor traz a cura e a compreensão de cada um dela, para que, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, então, muito obrigado, que o Senhor cada dia traz a isso aos nossos corações, sabendo que a nossa vida que realmente é passageira, é como um vapor, mas clamamos e buscamos o Senhor, que só o Senhor pode nos dar vitória sobre as nossas lutas. Também queremos colocar a nossa irmã Dida na presença do Senhor, também a Ivoneide, essas missionárias que deram tempo da sua vida em outros países, levando a tua palavra. Agora estão nessa dificuldade, nessa luta, mas sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e nós colocamos essas irmãs na presença do Senhor, sabendo que elas deram um bom tempo da sua vida levando a tua palavra, e agora estão passando por essa luta, mas sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e seja conosco também nessa viagem. Nós nunca fizemos essa viagem assim só, mas sabendo que o Senhor está no controle e vai dirigir essa história para nós. Essa é a minha oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, obrigado, irmão Davi. Pode sentar, irmão Davi. Deus abençoe a viagem dos irmãos também. Vamos continuar orando. E por todos os pedidos aqui feitos, realizados aqui, vamos continuar orando. Nós estamos expondo aqui a palavra de Deus na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, o capítulo 7, e talvez você enquadre um desses grupos dentro do casamento, tanto jovens, solteiros, casados com não cristãos, casados, enfim, são 3 grupos que o apóstolo Paulo endereça esses conselhos, De 1 a 11, ele dirige aos cristãos casados com cristãos, depois aos cristãos casados com não cristãos, que é de 12 a 24, e aos cristãos não casados, 25 a 40. Então você deve enquadrar em algum desses assuntos. Esse texto, então, principalmente, ele vai falar um pouco sobre divórcio. Ele vai falar de situações que o próprio Jesus não tratou. Quando ele fala assim, não eu, não Senhor, quer dizer, ele está falando, eu. Ele está tratando com a igreja de Corinto provavelmente fez essas perguntas para o apóstolo Paulo. Perguntas que ele vai respondendo aqui, então, nesse capítulo 7, que é questões acerca do casamento, de relacionamentos que estavam acontecendo, então, na igreja. E nós paramos semana passada no versículo 9. Nós lemos até o versículo 9 e nós vamos ler o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 10. São ricos conselhos. Eu quero dizer mais uma vez, não é opinião minha. O meu papel é explicar o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Então, para todas essas categorias, classificações que o apóstolo Paulo mostra. Então, é muito importante nós pensarmos aqui o que diz a palavra de Deus. Vamos lá, o versículo 10, olha, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, o versículo 10 tem essa fala do apóstolo Paulo, não ele, mas o Senhor, que disse. Então ele destaca que o Senhor já tinha tratado disso, que ele não gosta do divórcio. O Senhor diz lá em Malaquias que ele odeia o divórcio, Então o apóstolo Paulo reforça isso. Mas por que ele está dizendo? Que provavelmente eles estavam perguntando isso. O que está acontecendo na igreja de Corinto? Provavelmente as irmãs convertiam, o que elas faziam? Vai abandonar o marido. Ah não, o marido não é crente, eu vou abandonar ele.
ou vice-versa. Entende? Então, provavelmente, essa pergunta veio para o apóstolo Paulo. Vamos ver o que ele diz no versículo 11. Olha só. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Então, são assuntos que chegam para o apóstolo Paulo responder, e ele coloca assim nesses versículos. Então, é muito claro que o apóstolo Paulo fecha muito bem, claro, com o próprio Cristo. Ele não vai entrar em desacordo, como eu sempre falo aqui, que a palavra tem essa questão muito importante de ter essa coesão de Gênesis e Apocalipse. Isso você pode ficar tranquilo, que ela tem essa união. Ela é como aquela linha que liga, né? Vai ligando e liga de Gênesis e Apocalipse, um assunto, e principalmente sobre Cristo, apontando Cristo para a igreja, para esse mundo, e é assim que a gente deve fazer. O que o apóstolo Paulo destaca que é para aguentar firme. Hoje tem uma fala, né, assim, separei porque está incompatível, somente os casais bem jovens, né? Tem incompatibilidade. Os irmãos já ouviram isso? Você já ouviu? Então tem esse papo, precisa aguentar firme, precisa levar o casamento. O casamento é algo muito sério, por isso que levamos muito a sério o curso de noivos, é ali, aquilo que Deus colocou para nós, nesse curso, para orientar os jovens, saber que é uma decisão muito séria. Depois de Deus, o casamento é o relacionamento mais importante na terra. Você sabia disso? Então, porque envolve aliança, envolve um relacionamento de uma só carne, é algo muito sério. Então, Paulo orienta muito bem. Se você vai separar, então que fique sozinho. Só que o que acontece? Separa, casa, recasa e por aí vai. Aí é uma confusão só, e aí a gente conhece muitos casos por aí. Mas Paulo mostra esse ensino que o divórcio só é legítimo e permitido quando tem fidelidade conjugal. Então, não por qualquer outro tipo de coisa. Né? A gente lembrando que Moisés foi estabelecido o divórcio, né? não tinha talvez essas questões todas, mas questões bobas que divorciavam lá no Êxodo, lá no tempo de Moisés. A mulher queimou o arroz, vou pedir a separação, porque ali não sabe cozinhar não, vou pedir a separação. Não sabe fritar ovo, não sabe queimar o arroz direto, né? Então, por aí, eram as bobagens assim que surgiu o divórcio. E por isso surge o divórcio, por causa da dureza do coração do homem. Se você ler lá na história, você vai perceber que eram questões bobas que foram surgindo. Então, regulamentou o divórcio. Mas, é claro, por causa da dureza do nosso coração. Não é? Então, Deus colocou muitas situações interessantes sobre o casamento, mas não para que fosse uma prisão. Fosse realmente uma só carne, uma aliança e ligado com Deus também. Então, nós vamos ver agora, no versículo 12, aqui o que diz? O versículo 12 diz assim: aos outros digo eu. Aí está vendo o que eu falei? Não, Senhor. Ele está dizendo porque Jesus não tratou isso. Né? Jesus não tratou essas questões aqui da igreja de Corinto. Jesus falou do divórcio, né? Alertou lá nos evangelhos, mas agora o apóstolo Paulo trata. O que ele fala? Aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. É o que eu disse no início. Questões da igreja de Corinto, estava perguntando para Paulo. Olha, como eu disse, as irmãs ou os irmãos, um não era crente, um convertia e aí abandonava o casamento porque o outro não era crente. Então está errado. O que deve fazer a mulher, que a mulher ou o homem, um dos dois, é cristã, e o outro não é? O apóstolo Paulo orienta, não deve separar. Claro que não. Vamos ver o que ele orienta no versículo 13? Olha só, e se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Aí está dizendo também, mesma situação. Mas aí o 14, porque um marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Porém agora,
são santos. Olha que interessante. Eu já vi muita mulher, irmã, muita, ou algumas vezes, eu não sou tão velho nem tão novo, mas quando eu fui pastor, eu lembro de um caso de uma irmã, o seu esposo estava desviado da igreja, e a igreja foi fazer um retiro, tipo a Ravena, né? A igreja passar o dia, e eu e a Aline falamos com essa irmã, falou, irmã, chama o seu esposo, né? Então, pastor, eu não quero ir. Só que agora, várias vezes que ele queria ir, ela queria que ele fosse, ele não foi, só que agora ele queria ir no retiro, ou nesse dia. O que ela devia ter tido a sabedoria, irmã Bela? Não, eu vou querer ir no retiro por causa do meu marido, para aproximar ele da igreja. Faltou sabedoria daquela irmã, e eu falei com ela, falei, irmã, só devia ter chamado o seu esposo para ir lá em Ravena, no sítio lá, não lembro o que foi, porque o moço queria ir, o irmão lá, que estava desviado da igreja, queria ir. Então, minhas irmãs e homens, tenham sabedoria, né? Nesse sentido, está vendo como que diz o texto? Muito claro, você santifica seu esposo, porque você está próximo de Deus, ele não. Você conhece o evangelho, ele não. Você tem os princípios e valores cristãos, ele não, provavelmente não. Então, é isso que está dizendo, e o apóstolo Paulo pega mais quando ele diz sobre os filhos. É interessante isso, porque ele está dizendo muito claro sobre as promessas de Deus sobre os filhos, não é? Porque os pais conhecem a palavra, ou do cônjuge, do casal ali, conhece a palavra, e aí os filhos que são herança do Senhor, ele está pegando todos esse gancho, como diz lá em Salmo 127, né? Então, é assim, eu gosto muito desse salmo, eu estava numa visita agora e li esse salmo para a família, porque é um salmo maravilhoso, né? Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, não adianta fazer mais nada, levantar de madrugada, trabalhar, isso serve para mim, eu estou começando por mim, não adianta fazer nada, se não tiver o Senhor, é para lembrar a gente mesmo, e ali fala no versículo 3, que os filhos são herança do Senhor, está vendo porque que o apóstolo Paulo destaca isso? Então, volto a dizer, você é mulher cristã, seu marido não é da igreja, não é crente, santifica, ora por ele, fala com o pastor, fala com você, aquela guerra ali, aquela luta, aquele filme, né? Quarto de Guerra, né? Não sei se já passou aqui na igreja o filme Quarto de Guerra, a mulher orando, buscando ao Senhor, por a questão dos filhos e tantas outras situações, tanto a mulher como o homem, porque tem os dois casos, como o apóstolo Paulo disse. Então, irmãs e homens que são cristãos e o cônjuge não é, sejam sábios, busquem a sabedoria de Deus, né? Fale menos, escute do Senhor, mostra a diferença, santifique, você é santificada porque você tem o Senhor, né? E aí assim, eu vou usar a palavra automaticamente, porque reflete na vida das pessoas, reflete na vida do seu esposo, da sua esposa, não é verdade? Então é assim, como também em outros relacionamentos que a gente tem, vizinhos, família, sobrinhos e por aí vai, netos, aqueles que têm esses privilégios aí, ok? Então o texto está claro, o meu papel aqui é explicar o texto, vamos lá, no versículo 15, mas se o não crente quiser separar, que se separe, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmão, Deus chamou vocês para viverem em paz. A gente não sabe, algumas pesquisas, não sabe porque que Paulo fala de viver em paz, mas uma coisa clara aqui é que se o esposo que é um não crente, ou a esposa, né, o cônjuge, um dos dois, não crente, ele pediu para o divórcio, pode ir embora, mas a iniciativa não pode ser do cristão ou da cristã, não é? Eu sou o crente, a Aline não é, não, eu vou pedir o divórcio, que ela não é crente, vou deixar ela, vou abandonar o casamento. Não, está errado. É isso que a igreja de Corinto está fazendo. Essas perguntas todas estavam vindo para o apóstolo Paulo. Provavelmente eles mandaram um zap para o apóstolo Paulo, e os e-mails lá para o apóstolo Paulo, com todas essas perguntinhas. Pode ir, isso estava acontecendo na igreja. Então o que ele está orientando? Aquilo que Cristo não orientou. Tá? Porque não falou. Jesus não falou. E agora o apóstolo Paulo, não o Senhor, mas digo eu. Está vendo? Olha que interessante sobre o casamento, importante para nós. Então, aqui mostra muito claro que essas perguntas sempre vêm para o pastor, né? Ou discussões sobre casamento, mas está muito claro o texto, que é o que eu estou tentando fazer, explicar. Então, se o crente
que não pede o divórcio, ele está tranquilo. Agora, se é o outro que não é crente e quer pedir o divórcio, que ele peça e o irmão está livre, ou irmã, para seguir a sua vida, ou quem sabe até casar, porque ele fala que não fica sujeito o quê? A servidão, isso, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmão, entendeu? Então, como alguns falam, é mais o homem que não aguenta ficar sozinho. Eu conheço muitas mulheres que ficam, né? E falam, pastor, para que eu vou casar? Tinha uma lá em Janaú, para que eu vou casar? Né? Estou bem, estou tranquilo, eu vou casamento, eu viajo, ninguém me incomoda, vai nisso, vai naquilo, e é isso mesmo. Mas é a opção dela. Mas aqui, caso aconteça, está aqui mostrando na palavra de Deus. O versículo 16, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então o apóstolo Paulo vai trabalhando nisso, dessa esperança. É claro que os jovens adolescentes estão aqui, olha para o pastor aqui, ou você que está aí, namoro, você namorar o jugo desigual, você não namora para ganhar o outro para Jesus, não existe isso. Eu vou namorar, pastor, porque quem sabe eu ganho para Jesus. Talvez os irmãos aqui já ouviram isso dos jovens e adolescentes. Jugo desigual. Paulo trata isso lá na segunda carta, sobre jugo desigual. Aí já é mandamento bíblico, para que não realize. Então, procure jovens, adolescentes. Eu cheguei na Aline não era da Jubac, mas foi a Aziza, né, irmã, filha da igreja, e uma outra irmã da igreja da Aziza, que me apresentou a Aline. Tem uma menina assim, assada. Eu falei, vou lá, agora. Perfil top. Até da sua altura, França. Aí eu liguei para a Aziza na época, é isso mesmo? Estão falando dessa menina aí, Aziza, é isso mesmo? Aí fui lá na igreja da Aziza e busquei a Aline já há um pouco mais de 12 anos. Mas por quê? Eu ia ser pastor também, né? Eu não ia casar com a não crente. Misericórdia. Já estava no desespero, querendo casar, não é? Já ia ser pastor bem breve. Mas é isso. Viu a turminha aqui? Procure meninos e meninas de Deus, ok? Então, o jugo desigual, o pastor aqui não vai apoiar. Eu vou orar por você, mas com certeza eu não vou apoiar se você namorar com uma menina ou um menino não crente, que não seja cristão, porque não tem associação luz e trevas. O texto é muito claro. Então o apóstolo Paulo destaca disso. Mas aqueles que já foram, converteu depois, não é? Ou que já fez essa escolha, o que pode fazer? É orar. Não é terminar o casamento, porque meu marido não é crente, eu vou embora. Ou porque eu vou abandonar. Não, por isso o casamento é uma aliança. O casamento é uma aliança. E não é para desfazer como hoje banalizou, principalmente nos últimos anos, né? O aumento de divórcio aumentou, porque é muito mais rápido. E isso, com esse tal da incompatibilidade, com esse papo todo aí, por isso que é a escolha. Ninguém obrigou eu casar, você que é casado, ou você que vai casar, ninguém está obrigando você, a escolha é sua. Não é? Lá em Janaúba eu lembro de casos, a gente teve o curso de noivos e já passando também por outras situações, em que uma da menina falou, aí eu estou com dificuldade com essa situação aqui, pastor e Aline, porque ele gosta disso, ele gosta de videogame todo dia, gosta disso ou daquilo. Aí a Aline perguntou para ela, e nós perguntamos, você suporta isso? Você vai suportar? É uma escolha sua, você vai saber que ele gosta, ele não vai parar de jogar videogame para casar com você, não. Ou de futebol, do Cruzeiro, até do Flamengo, não sei, qualquer outro assunto que ele tem um tipo de gosto. Entendeu essas coisas? Então a escolha é agora, somente dos jovens. Agora, os que já estão, não desanime, fique firme e continue orando, que o Senhor o Senhor pode realizar o desejo do coração. Mas sabe se vai salvar? Não sabe, não pode ter essa garantia. Tanto aqueles que vão namorar, eu vou namorar porque aí eu posso ganhar ele para Jesus. Você não sabe. A Bíblia já fala para não fazer. E você insiste. Então, e são muitas escolhas, a gente sabe que acabam fazendo, e agora vai ter que levar para o resto da vida até que Jesus volte. E assim, você também, claro, não deixar de orar. Volto a dizer, os dois casos, do cristão e o não cristão. Vamos orar, irmãos? Agradecer a Deus. Qualquer pergunta, é um texto muito difícil, um assunto difícil,
mas eu estou explicando que não é a vontade minha, mas é o que o texto diz, tá bom? E assim vamos orar para que o Senhor, e o que nós podemos fazer agora dos nossos jovens, essa turma bonita que está chegando aqui, ó, possam casar bem, a gente vê esses meninos bem casados, filhos da igreja, e assim possam escolher de acordo com a vontade de Deus também, que isso é importante. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é exposta hoje aqui. Ó, Pai, nos dê claridade sempre a Tua palavra, para que possa, Pai, fazer a Tua vontade e o que diz a Tua palavra. Ó, Pai, obrigado pela vida da igreja aqui. Continue abençoando os nossos jovens, adolescentes, que possam fazer boas escolhas no casamento, no namoro, no casamento. Ó, Pai, aquelas irmãs e irmãos ligados à igreja, ou que são da igreja, ou fora, que estão nos assistindo, que passam lutas, desafios no casamento, em que um dos cônjuges não é cristã. Ó, Pai, abençoe, que traga essa pessoa aos pés do Senhor, mas que não desista, ó Pai, não desista, e buscando do Senhor a situação e crendo que o Senhor pode realizar. O Senhor usa a igreja, dê sabedoria a essa irmã, ao irmão, para santificar o lar, como diz a Tua palavra. Não o que eu estou dizendo, mas o que diz aqui a Tua palavra, porque é muito claro, aquele que dá o testemunho, as pessoas veem a diferença. Então que o Senhor use cada uma das famílias, os casais, todas as famílias aqui da igreja. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida da igreja, pelo louvor aqui nessa noite, pelos nossos jovens e adolescentes que tocaram e vão continuar louvando o Senhor, encerrando essa celebração, esse culto ao Senhor. Que a graça e a consolação do Senhor continue com a igreja, com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui, que estão nos assistindo, e vamos cantar, louvar o Senhor, Marcele e a turma. Vamos cantar. Sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou.